Samuel capítulo 1, se você tem a sua Bíblia. Você também pode acompanhar na tela. A leitura é longa, mas necessária. Então, vou pedir para você se preparar aí, tá bom? 1 Samuel 1. A palavra de Deus nos diz assim: Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. E disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse:
Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Que texto maravilhoso. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela bênção de ter esse texto preservado, revelado e preservado pelo Senhor a nós. É saúde para a nossa mente. É sanidade, Senhor Deus, num mundo de loucura. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra não é só uma informação, conhecimento, mas é verdade revelada, é voz de Deus que muda as coisas dentro e fora de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque neste momento santo, diante do Senhor, na Tua presença, nós oramos e podemos orar como, ó Deus, o próprio Samuel mais tarde disse: fala, Senhor, porque Teu servo ouve. Fala, Deus, conosco. Abre o nosso entendimento, que o Teu Espírito nos ilumine nesse momento de meditação da palavra, para que a gente possa, Senhor Deus, receber a palavra na vida. Nossa vida precisa da Tua voz, senão ela vai ser dirigida por outras vozes, e nós queremos, Senhor Deus, nos render àquilo que o Senhor diz. Que nesse momento nós vejamos a Sua voz calar, vozes que nos aprisionam, vozes que nos perturbam, vozes, Senhor Deus, que nos desestabilizam, e a gente possa, Senhor Deus, provar a doçura e a firmeza da voz do Senhor. O poder da voz do Senhor. O poder, Senhor Deus, de uma voz que trouxe à existência o que não existia. O poder de uma palavra, Senhor Deus, que manifesta o domínio sobre a natureza, sobre as trevas, sobre o mundo espiritual, Senhor. Deus, que a gente tenha experiência de provar, ó Deus, a Tua voz, conhecer a palavra e o Deus da palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje é o último domingo do advento do Natal. Nós estamos aqui há 4 semanas pensando nesse desafio de preparar o nosso coração para o Natal. A gente precisa fazer isso, e o tema deste 4º domingo que antecede o Natal é o amor. E talvez eu gostaria de pensar, talvez você diga, mas onde é que está o amor de Deus revelado nesse texto explicitamente? Não. Mas nesta manhã, meus irmãos, eu gostaria de, à luz desse cântico, dessa situação que Ana passou, que a gente pudesse ver o amor de Deus no tempo de espera. Deus, por nos amar, Ele coloca seus filhos, você, a minha, todos nós, em situações de espera. Espera numa bênção, que a gente costuma falar devocionalmente. Espera numa promessa. Espera por um agir do Senhor. Esperar em Deus não é uma coisa fácil para nós, mas é algo que Deus faz com todo filho que Ele ama. Ele fez isso com a vinda do Salvador Jesus. Ele prometeu, usou os profetas. A gente abriu o culto de hoje lendo uma promessa sobre a vinda de Jesus no texto de Miqueias capítulo 5, que falava que Ele seria e é de fato o pastor que traz a nossa paz, que pastoreia a gente com segurança. Então Deus preparou um mundo para que a gente pudesse, para o mundo receber Jesus, e esse Deus ensina amorosamente a gente no tempo de espera. E eu gostaria que você pensasse, como é que você está nesse tempo de espera? É o penúltimo sermão deste ano. E talvez você esteja aqui dizendo, puxa, ainda vai chegar 31 de dezembro e eu gostaria que Deus fizesse coisas na minha vida. Eu ainda tenho esperança que Deus cumpra algumas promessas na minha vida. Hoje, irmãos, preste bastante atenção nisso. Se permita ser cuidado por Deus à luz da palavra. Porque Deus quer pastorear o nosso coração, fortalecendo o seu ânimo.
A palavra do Senhor para nós nesta manhã, a porção que Ele tem para nós nesta manhã, é uma palavra de ânimo, de amor, de cuidado, preparando seu coração ainda para o Natal. Se as suas forças estão se esvaindo, e você não tem forças de esperar no Senhor, volte seu coração para a palavra. Deus quer animar o seu coração. E nesse tempo de espera, até que Ele venha, como foi o caso da espera de Ana. Vamos pensar no cenário aqui. Periodicamente, a gente tem ali um homem que vai servir, adorar o Senhor em Siló. Por que em Siló? Porque em Jerusalém não tinha o templo ainda. Não tinha acontecido essa inauguração e esse sistema de adoração em Jerusalém vai acontecer mais tarde. Davi empreende, Salomão executa e a coisa fica fundada. Nós estamos anos antes aqui. Então onde é que eles adoravam? Na presença do Senhor, naquela tenda que acompanhou o povo no deserto, que era o tabernáculo, uma sombrinha, pré-figura do templo, com aqueles 3 espaços, e que o povo ia para servir e adorar o Senhor, era usado naquele espaço. E esse tabernáculo provavelmente estava em Siló. Eucana tinha 2 mulheres, era normal ter poligamia naquele momento. Essa monogamia vai se instituir oficialmente no Novo Testamento, embora o plano de Deus lá no casamento em Gênesis era o marido e uma mulher. E a mulher, um marido. Mas a gente sabe que há algumas razões que o povo, não Deus instituiu, o povo viu para isso. E lá estava Eucana com as suas 2 mulheres, e uma delas, a Ana, não tinha filhos. Naquele contexto, não ter filhos tinha uma série de implicações. Uma delas era um desconforto social. Porque uma mulher sem filhos, ela não dava descendência para o seu marido. E um marido, uma família sem descendência, era uma ameaça de segurança do futuro. Era uma honra um filho enterrar o pai, preparar uma boa sepultura para o pai. Se uma família não tinha essa descendência garantida, essa é uma das coisas que causava aquele desconforto, principalmente para a mulher, socialmente falando. Além disso, filhos não é mão de obra para o trabalho, mas as famílias viviam em clãs, e era muito bonito ver um filho trabalhar no mesmo contexto do seu pai. Então, Ana, ela tinha, de alguma forma, um déficit que ela carregava em si mesma. E aí, para ajudar, o Eucana tinha uma outra esposa, que é a Penina, que tinha filhos. E era normal, naquele contexto de adoração, você separar as porções para a família. Então, Eucana vai se preparar para adorar a Deus em Siló. O que ele vai fazer? Vai dar as porções para suas esposas com os filhos, para que eles pudessem se dirigir a Siló, e lá dar a oferta e também queimar e comer parte do sacrifício. Como é que era comer a parte do sacrifício? É muito importante você entender isso. Era assim, parte da porção ia para a oferta e parte era queimada no sacrifício, e aquilo era desfrutado depois em família. Se coloca no lugar de Ana. Eucana está lá, Penina com os filhos, ela recebeu, diz o texto, uma porção dobrada. E com quem ela ia comer? Cadê os filhos para repartir? Ela deu a parte da oferta e uma parte queimou para comer. E na hora de comer, cadê os filhos para poder repartir? Ela tinha uma porção dobrada. Diz o texto que Ana decidiu não comer. Até o Eucana vai para ela e fala: Ana, por que você não vai comer? Ela fala: eu não sou, ele a amava de fato, eu não sou uma bênção, né? Não está isso no texto, estou parafraseando, eu não sou um presente para você, eu não te amo, mas ela está dizendo ali, eu não vou comer. E Ana estava ali, diz o texto, ano após ano. Irmãos, isso é rotina. É rotina da espera. Ano após ano ela estava lá, diante do Senhor,
E vendo aquele sacrifício, a oferta e o sacrifício, e a Penina com os filhos, e o Eucana, colocando a família na adoração, no serviço ao Senhor, mas ela foi desafiada por Deus, um Deus de amor, a ser forjada na espera. E é isso que Deus quer falar comigo e com você nesta manhã, que Deus nos ama e Ele quer nos forjar na espera. Quer nos ensinar na espera, quer ministrar a você na espera. Parece que talvez você esteja aí dizendo, puxa, mas Deus se esqueceu de mim. Deus está demorando demais. O ano passou e até agora não aconteceu nada. Mas eu quero chamar a sua atenção e a atenção do meu coração para a gente poder se lembrar que o Deus de amor, mesmo no momento em que ele não chegou a hora dele fazer as coisas, ele está trabalhando e forjando virtudes eternas de Jesus no seu caráter, no meu caráter, na sua vida e na minha vida. Mas do lado de cá, às vezes a gente pode pensar, Deus, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Talvez Ana pudesse pensar isso. Mas as atitudes dela têm muito a falar ao nosso coração. E eu vou colocar aqui 2. E são rápidas. Poderia listar mais. Que eu tenho certeza que é o que Deus quer forjar na sua vida e na minha vida num tempo de espera. Está difícil esperar, irmão? Está difícil aguardar o cumprimento da promessa? O ano passou e você olha e diz, o tempo está passando. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Eu vou começar contando uma experiência. Um testemunho. Quando eu tinha 18 anos, eu estava no meu primeiro ano de seminário. E eu estava numa igreja em Mariporã, e uma amiga da minha mãe, de longa data me conhecia desde criança, falou, vamos numa vigília. Uma vigília. Nem sei de quem é, de que vamos lá. E aí minha mãe falou, não vou, mas eu falei, eu vou. Estava na adolescência, querendo buscar, ver o céu se abrir, fogo descer. Falei, eu vou, e fui. Não era a vigília da minha igreja. Então ninguém me conhecia, e eu também não conhecia ninguém, não era um pessoal do meu círculo de convivência. Embora a cidade fosse pequena, mas a gente não tinha intimidade nenhuma. E nessa vigília foi um pregador que Deus usava muito com palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é um dom do Espírito que Deus dá palavras específicas para aquele momento daquela pessoa. E ele me deu uma palavra, olha só, irmãos, uma promessa. Um dia eu vou te levar para fora do país, você vai fazer um curso, mas você não vai atrás e é fora do tempo. Eu tinha 18 anos. Eu falei, meu Deus, é fora do tempo e você não pode ir atrás. Então, o que eu tenho que fazer? Nada. Só esperar. Eu falei, bom, eu tinha 18. Com 21, eu terminei o seminário. Falei, agora já passou o tempo, não tem mais, agora é hora de foco no casamento, né? Já estava namorando a Mariú. Então, falei, eu deixei a promessa guardadinha, não posso fazer nada, é fora, acho que é daqui para frente, quem sabe, vou casado sem filho, ou antes de casar, um ano, sei lá, e aí volta e casa. Eu já começo a fazer planos e colocar as coisas na agenda. Nada. Não tinha nenhum sinal, e eu também não tinha, falei, não sei nem onde procurar, e não vou procurar. Casei, falei, agora o sonho, já parei de sonhar. Falei, agora não quero mais, assim, agora não dá. E com 2, aí eu já estava pensando em filho, o João nasceu. Falei, com filho eu não vou, já estava na casa dos 30. Quando eu fiz 40, já tinha o João, já tinha o Pedro. Aí aquele momento da vida que você fala, os alicerces foram postos, é hora de subir o edifício. Agora passou o tempo da aventura. Deus, agora é igreja, a família, o trabalho, criar os filhos e eu, de coração, irmãos, fui deixando essa promessa quietinha, esqueci.
Aí eu fui estudando, me formando, Deus foi preparando formação no meu trabalho, para o ministério e tal. Quando chega um momento que eu terminei o último curso, falei para o meu chefe assim lá no meu trabalho, puxa, agora eu vou acabar, agora eu vou ler gibi da Turma da Mônica, eu não vou mais estudar, foram 10 anos, eu vou ler livros que não precisa ler para preparar um sermão, eu não vou ter teologia hard, eu não quero fazer fichamento, eu não quero preparar seminário, não quero escrever nada, eu quero ler aquela coisa que não é para nada, é ler para nada. Aí o meu chefe falou, olha, no lugar que eu trabalho, chegou uma oferta de 5 bolsas de um curso para fazer fora do país. E ele mandou esse e-mail para todos os professores. Sabe quando você criou asco de estudar? Falei, não quero mais. Falei, agora foi um ciclo que acabou. E eu sou uma pessoa que quando resolve as coisas, pum, resolve, fecha a porta, acabou, vira e segue a vida. Não volto mais. E aí, eu olhei aquele e-mail e falei, nossa, não é para mim isso. Não é para mim. Aí eu falei, muito obrigado, Deus abençoe, estou estudando há 15 anos, ininterruptamente, não vou me enfiar em mais um curso de 2 anos, não vou. Aí, ninguém se manifestou, aí ele mandou uma mensagem para mim, olha, eu preciso dar em 5 nomes e não tive indicação ainda, eu pensei em indicar você. Eu falei, eu estou terminando o último curso, estou ralando para fazer, era um doutorado, estou ralando para escrever, eu não estou no momento da vida de estudar fora, mas nunca, não é a hora, não sei o quê. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso indicar alguém, vou pôr seu nome, você não passa na prova. Aí eu falei, tá bom. Tinha um processo seletivo, você não passa na prova, e aí tudo bem, você não vai. E eu tinha esquecido completamente dessa experiência dos 18 anos. Esqueci, estava lá, nem sei onde que estava essa informação. Aí Deus, eu não vou, mas ao mesmo tempo eu não posso ser corrupto na prova. Aí não posso não passar, mas eu também não queria ir, não queria entrar nessa, e aí eu falei, vou fazer na média, se são 5, os outros vão se destacar, e eu fico lá no 6º, 7º. Na verdade, a prova foi fácil, não tinha como não ir bem, sabe? A prova foi muito fácil, e aí não dava para ser medíocre. Assim, ser medíocre era um atestado de burrice, e isso eu não queria, porque isso veio no meu contexto de trabalho, né? Aí veio o resultado, passei, aí eu falei, Deus, para que isso? Eu não queria esse curso. E o meu coração fechado. Aí eu me lembrei da promessa. Você não vai atrás e é fora do tempo. Aos 46 anos, fora do tempo, irmãos. Não era a época de estudar fora é coisa para jovem, é para qualquer idade. Eu não posso falar isso, né? É para qualquer idade, é na hora que Deus quer. Mas no correr dos trilhos da vida, é no momento em que você está com vigor, no momento que você está pondo os alicerces na vida, é o momento de você arriscar, de você fazer algumas coisas. E Deus disse bem que era fora do tempo, e eu não podia correr atrás, porque Ele ia trazer. Eu confesso para vocês que 1995, que é bom, me ajuda, 1995, para cumprir em 2022, quanto tempo que deu? Deu 20, né? Mais de 20. Irmãos, esperar 20 anos para o cumprimento de uma promessa, sem perder o alvo, eu não fui aprovado. Em muitos momentos, eu acho que isso foi palavra que a pessoa falou do coração dela. Mas, nesse tempo, o testemunho que eu quero contar não é porque Deus me mandou, é porque Deus me ensinou a esperar. E o legado de santidade da espera traz avivamento, traz poder do Espírito. A experiência não é jamais ela não pode ser comparada à experiência de Ana. Mas nesta manhã, Deus quer animar o seu coração, para você continuar esperando nele.
E Deus faz as coisas no tempo, e o tempo dele, às vezes, pode ser fora do seu tempo. E a gente precisa ter esse discernimento de entender que quando Deus quer fazer as coisas, Ele vai fazer de fato na hora certa, como fez na vida de Ana, como preparou Jesus, um mundo para o nascimento de Jesus. Isso é um ato de amor dele. Então, algumas coisas que Deus quer nos ensinar nesse tempo de espera. Olha o que está, vou pedir para você olhar com carinho no texto. Versículo 9 e o 10. Certa vez, após terem comido e bebido, você já sabe o que é isso, em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira e junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, de que jeito, gente? Com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou muito. Agora, vai comigo para o versículo 15. O que diz lá, o narrador informa para a gente? Ele está dizendo, olha, Ana respondeu, quando Eli vai lá e fala, você está bêbada? Não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, eu não bebi vinho, nem bebida forte, eu apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. No tempo de espera, é o momento da gente aprender a derramar a alma diante do Senhor. Como que ela fez isso? Ela está aqui, ela fez isso com angústia no espírito, com amargura na alma e chorando muito. Mas a amargura da alma, o choro excessivo, não tirou dela o prazer e a experiência de derramar sua alma diante do Senhor. No templo, ano após ano, Ana estava lá orando, derramando a alma em intimidade com Deus, sendo trabalhada, sendo aperfeiçoada nessa intimidade com Deus. E aí, meus irmãos, eu queria que a gente pensasse que, não sei das outras personagens dessa cena, da história, mas todos estavam lá, cumprindo um calendário de culto e adoração. Mas o narrador informa para a gente que Ana derramava a alma perante o Senhor. Eu não quero julgar o seu coração, mas a gente precisa olhar isso para nós. Não basta, irmãos, a gente se deslocar para o momento e o espaço do culto. A gente precisa estar aqui e a alma derramada diante do Senhor. O que é a alma derramada diante do Senhor? É o que Maria fez lá, como a gente leu no texto da semana passada. A minha alma engrandece e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Estou amargurado, estou chorando copiosamente, mas mesmo assim é possível rasgar as minhas entranhas. Expor a Deus tudo que está acontecendo aqui dentro. É o culto verdadeiro, que é o que Davi disse. Sacrifício agradável a Deus não é oferecer, lógico que tinha o rito naquele momento, de pegar o animal, dar na mão do sacerdote, ele fazia a separação de vísceras e carne, e separar o sangue, colocar a carne para queimar, o sangue para aspergir, e depois Deus ordenar a bênção, tinha tudo aquilo, mas isso desassociado de uma alma derramada, um coração rendido e um interior rasgado, não é culto. E no tempo de espera, meus irmãos, o que Deus quer da gente? Aprenda a derramar o seu coração diante do Senhor. Isso é um presente. Rasgar o que está dentro de nós diante dele sem reserva nenhuma. Chorar na presença de Deus, confessar pecado, falar das dores, dos medos, dos temores. É uma experiência que só o crente tem diante da presença de Deus, e isso Deus não resiste, um coração que se rasga diante dele. E na verdade é onde a gente encontra forças. Por isso, meus irmãos, eu sei que tem culto que a gente às vezes põe fé na forma.
Aliás, esse é um problema que a gente precisa vigiar. Mas me preocupa o outro extremo da gente dizer, eu estou preso na formalidade. E hoje, e aí eu quero dizer, que eu não gostaria que o nosso ajuntamento fosse um ajuntamento de tensão para você, porque o Espírito de Deus é Ele que dirige a liturgia, irmãos. Ele que tem que dirigir a oração, a leitura bíblica, o momento de cânticos, o momento de oração. Se Ele quiser fazer uma revolução, o culto é dele. O culto é para Ele. É lógico que Ele age no ordinário. É lógico que Ele age nas coisas que estão estabelecidas na palavra. Mas eu e você não podemos sair daqui dizendo, Deus, eu estou com coisas retidas. Eu queria ter chorado e não chorei. Eu queria ter dobrado meu joelho, eu não dobrei. Fiquei com vergonha, com medo, com isso, preocupado com aquilo. Não. O momento do ajuntamento, irmãos, é você diante de Deus. Com tudo que está dentro de você. E essa liberdade, ela nos foi dada pelo sacrifício de Jesus, o novo e vivo caminho. Então que hoje a gente possa dizer, Deus, eu não sei quando o Senhor vai cumprir. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer fora do tempo e você não vai poder fazer nada. Mas, se tarda, se demora, você pode derramar a sua alma diante de Deus. Você pode falar das suas dores e das suas lutas, como está aqui no versículo 16. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ela não está bem. E onde ela está quando não está bem? Na presença de Deus, derramando a sua alma. Eu estou ansiosa e estou aflita, mas sabe para onde eu vou correr? Para o santuário. Sabe para onde eu vou correr? Para a presença de Deus. Sabe onde eu vou encontrar alívio para a minha ansiedade? Nem tinha isso, não tinha CID, santidade, a ansiedade não era CID nessa época não. Não tinha remédio, não tinha terapia, não era. Hoje a gente fala, eu sei, e eu não estou desmerecendo o CID não estou desmerecendo a ciência, mas ela está lá, eu sei que eu vou passar pelo tratamento, se tivesse, sigamos os caminhos oficiais, mas não sem me dirigir à presença de Deus e derramar diante dele a minha alma. Tem cura no altar, irmãos, tem cura para as nossas misérias interior na presença de Deus. Agora o diabo é sujo. A primeira coisa que ele faz com o crente, para quando a gente está no momento de espera, em ansiedade, em aflição, chorando copiosamente, em amargura, para de ir para a igreja, some do ajuntamento. Não estou falando que eu ir para a igreja. O ajuntamento, eu não quero mais, eu foge da presença de Deus. E Deus não quer isso para você e para mim. Corra para a presença de Deus. Agora, como plus ainda, olha o que acontece no versículo 6. Volta lá. Além dela estar amargurada, de espírito, ansiosa, aflita, chorando copiosamente, surge uma pessoa nesse cenário, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Irmãos, olha a cena. Ela vai orar diante do Senhor. E a Penina rival usa de uma fraqueza. Olha a carnalidade. Ela não tem culpa de não ser mãe. É uma fraqueza. E a Penina está abusando de uma fraqueza dela e usa isso para envergonhá-la. É nesse contexto de uma pessoa usurpando de uma maneira odiosa, de uma maneira carnal da sua fraqueza, que ela encontra a doçura da presença e da alegria e o deleite da presença do Senhor diante do altar dele. Eu tenho certeza que ao longo da sua vida cristã,
Você deve ter encontrado alguém assim. Deus, tudo que eu gostaria aqui nesse momento de amargura, de ansiedade, de aflição, é um amigo crente, que me paute o caminho da presença, que fala, irmão, oh, não se esqueça do altar, não se esqueça de lá tem delícias para você, embora a aridez do contexto, não se furte dessa experiência, e a Penina não. E Deus está permitindo a Ana passar por isso. Por quê? Porque mesmo que a Penina esteja ali, buzinando na orelha dela, falando e comparando, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode, e ela não é uma coisa que está no poder dela, no controle dela, mas Deus ensinou que a presença dele, o ato de derramar o coração e Deus derramar graça, doçura e presença dele se sobrepõe a essas vozes e essa ausência de uma amizade saudável, espiritual, ou até mesmo dessa provocação. O termo que o narrador traz para a gente é uma rival que irritava. Eu não sei, eu queria que você pensasse nisso. Você tem um rival que te irrita. E que talvez esse rival que te irrita na família, no trabalho, alguma coisa, em circunstâncias, meu Deus, esse cara, essa pessoa, esse cara, pode ser o cara, a mulher, pode ser, sei lá, não sei, não quero colocar. Mas pode ser que você tenha uma pessoa que diga, Senhor, ele é meu rival e ele me irrita, e por causa dele eu perco o caminho do altar da presença, e eu não consigo derramar meu coração. Esse é um ponto que Deus quer forjar com a gente hoje. Talvez você tenha um carnal, e o pior é se ele diz que é crente. Porque do ímpio você espera o quê? Em pecado. O duro é se você espera a santidade do crente, e ele mostra incoerência. E aquilo vai te irritando, e você não consegue encontrar o caminho da presença. Mas nessa manhã, o Espírito de Deus é livre para atrair o nosso coração para o altar da presença, apesar de pessoas que possam nos irritar. E para ajudar, vai no versículo 16 que a gente já leu. Ela está derramando o altar, o coração em choro, em amargura, em ansiedade e aflição. E ela ora ao Senhor e faz até o voto, quando a Penina a irritava. E aí, o sacerdote. Gente, quem é o sacerdote? É o Eli. O que você espera do sacerdote? Não, ele sabe que no templo é lugar da presença, não é possível. Templo é lugar de rasgar, de orar, de derramar adoração, de coração compungido. Tinha uma forma dessa oração no templo, ou no caso deles, o tabernáculo. A Ana está ali orando, mexendo a boca, mas não emitindo som. E o sacerdote não tem sensibilidade espiritual para ver graça e santidade e devoção nisso. E aí chega para ela e fala, você está bêbada? Pô, então assim, não vem aqui assim nessa situação, você não está percebendo aqui, a tua atitude não condiz com o contexto. E ela diz, não, eu não bebi nada. Eu só estou derramando a minha alma diante de Deus. O sacerdote não está conseguindo ler o quebrantamento. Ele não está conseguindo ler um coração rasgado diante de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Quando ele tinha que ter, o ponto não é ele, mas é em que situação ela derramou a alma diante do Senhor. Sendo provocada e irritada, a situação já era difícil para ela, amargurada, estéril, amargurada, chorando copiosamente, ansiosa e aflita, sob irritação e sob insensibilidade da liderança espiritual. Mas ainda assim, ela está derramando a sua alma perante o Senhor.
O erro da liderança eclesiástica. O erro da liderança sacerdotal. A provocação de um próximo, de alguém próximo, não tirou dela a experiência de ir diante de Deus e derramar o seu coração perante Ele. E receber graça, e consolo, e contentamento. Isso é no poder do Espírito, irmãos. E é isso que o Espírito de Deus quer fazer comigo e com você. Eu sei que nesses momentos a gente quer, Deus, cala a boca da Penina. E Deus faz justiça e santifica aquele sacerdote. Mas ela, não, Deus, eu quero a tua presença. Está errado o sacerdote com a insensibilidade dele? Claro que está. E a Penina tinha que aprender a ser condescendente com a fraqueza da sua irmã? Claro que sim. Seu próximo? Claro que sim. Mas o ponto aqui é que apesar do erro dos homens, os olhos dela estavam no Senhor. E ao ponto dela poder orar, se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor. E eu e você. Talvez você esteja em situações limites, em situação limite, com pessoas que te irritam. Na dinâmica do trabalho, na dinâmica da tua profissão, das relações familiares, das relações de outra ordem. Talvez você lidou com situações, puxa, o meu irmão em Cristo não foi sensível ao meu quebrantamento diante de Deus. Não sei se você já teve essa experiência de ser zombado por uma coisa que é santa. De alguém ser insensível, de zombar de uma coisa que para você é santa, porque não é porque é para você, porque está na Bíblia. Irmãos, um coração amargo e a amargura não tratada faz a gente ironizar do que é santo. E eu digo que nós, na igreja, na nossa geração, não essa, mas nós estamos nessa geração. E a gente precisa ficar esperto com isso. A gente, com o costume com as coisas de Deus, pastor Hernandes Dias Lopes fala do costume sagrado, esse é o termo que ele usa, a gente às vezes vai fazendo as coisas no automático e a gente perde esse senso de reverência, a gente perde esse senso da beleza daquilo que a gente faz, ao ponto da gente olhar um irmão, ou para o nosso próprio coração, e a gente zombar do que é santo. Zombar de alguém que se humilhou, zombar de alguém que perdoou, zombar de alguém que está aguardando, esperando no Senhor até que Ele venha com a resposta do alto, e não faça as coisas pelas suas próprias mãos. E é muito difícil, quando você está numa espera, olhar alguém zombando daquilo que é santo, daquilo que é a voz de Deus. Eu não sei se você já passou por isso. A gente precisa guardar o nosso coração, em uma situação que não aqui na igreja, mas em outra época, em outro contexto, eu passei por isso, ver gente zombando do que é santo. Era uma situação de ensino, lá vai ensinar a Bíblia. Eu vou ensinar o quê? E a Bíblia como palavra de Deus. Eu falei, ela é o quê? E aquilo, se você não coloca isso no contexto do coração derramado na presença de Deus, fermenta dentro de você. Aquilo vai fermentando e você vai dizendo, Deus, eu já não sei se eu estou crendo certo, porque até os crentes estão questionando a minha fidelidade a um princípio da palavra. Mas para você que está aqui fiel, aguardando no Senhor, e pegou o pacote do reino de Deus no seu coração, creia, a palavra de Deus não vai passar. Ainda que as pessoas que te ganharam para Jesus, ou o irmão muito querido, desviou, negociou, flexibilizou coisas inegociáveis do reino, mantenha firme a chama acesa no seu coração, porque Deus pode tardar, na nossa perspectiva, mas a palavra dele, irmãos, ela é eterna, ela não vai passar. A gente precisa manter a chama viva da nossa confissão. Não, eu não abro mão do que a Bíblia diz. Não abro mão. Eu não vou negociar, ainda que isso seja motivo de zombaria. Eu vou manter essa confissão. Por isso, irmãos, Deus colocou você na espera para forjar em mim e você a virtude de saber derramar o coração. Mesmo que tenha alguém buzinando na tua orelha, te irritando, um rival.
e usando a tua fraqueza de uma maneira leviana, carnal, incitado pelo diabo. Mesmo que você tenha veja uma coisa santa corrompida, ou o seu quebrantamento diante de Deus sendo tratado de uma maneira insensível, derrame sua alma diante de Deus no tempo da espera. Ele virá. E por fim, então a primeira é essa, com esses pontinhos. A segundo ponto, eu só vou falar para a gente poder orar. Ana disse: Deus, o que o Senhor vai me dar, eu já entrego para o Senhor. Ela deu não tendo. Olha, o Senhor nem me deu, mas quando der é teu. Ela já entregou o que não tinha. O que iria receber é para o Senhor, não é para mim. Eu não vou pegar para mim. E isso tem que nos ensinar, a gente precisa entender antes de receber. Irmãos, quando Deus dá as coisas, Ele dá porque Ele nos dá, mas elas são dele. Então o que Deus não te deu, já saiba que é dele. Você é servo dele numa coisa que ele vai te dar, mas ela é dele. Que a gente, nesse período de espera, a gente deixe Deus trabalhar as nossas entregas. Deus, eu aguardo o casamento. Deus cumpriu, mas ele é teu, não é meu. Senhor, eu aguardo um filho, o outro filho, não sei, mas ele é teu, ele não é meu. Senhor, eu preciso e aguardo, e sei que o Senhor quer me dar um emprego um pouco melhor, diferente, em outra área, não sei, mas ele é teu, ele não é meu. E ser de Deus, irmãos, não é assim, então toma, primeiro, eu não vou fazer dele o sentido da minha vida. Então mesmo que eu não tenha, eu consigo viver sem, porque eu não dependo disso para viver, eu dependo de Deus. Segundo ponto, quando ele der, eu sei que eu trabalho, mas quem é o soberano nisso, no filho, no trabalho, no ministério, no bem material, seja o que for, é Deus. É Ele que vai zelar e é Ele que vai fazer as coisas que Ele quer fazer ali. Por exemplo, aqui na igreja eu sempre faço isso no momento de cerimônia de apresentação de criança. Eu chamo de dedicação. O que você está dizendo? Deus, o Senhor me deu esse filho e ele não é meu, ele é teu e eu sou teu servo na vida dele. É um senso de responsabilidade com as coisas que são de Deus e não a apropriação daquilo que não é nosso. Seu filho não é teu, seu trabalho não é teu, o ministério não é teu, o corpo não é nosso, os bens são tudo do Senhor e nós somos servos dele naquilo que é dele. A Ana já recebeu educada espiritualmente. E tanto que quando o menino nasceu, ela disse: eu vou entregar. A minha missão é servir o Senhor naquilo que é dele. Deus não quer fazer as coisas para só atender o desejo do nosso coração. Eu não estou dizendo que os nossos desejos, muitos deles são plantados pelo Senhor. Mas um desejo plantado pelo Senhor e que Ele colocou e estimulou o seu coração para orar e esperar, e Ele cumpriu, o propósito é além. É você não pecar na entrega. O lugar que te cabe naquilo que o Senhor vai dar é de servo dEle. Deus te deu um casamento, sirva a Deus no seu casamento. Deus te deu filhos, sirva a Jesus nesses meninos, nessas meninas, nessas crianças ou nessa criança. Não sirva a criança. Não sirva ou qualquer outra pessoa. Não sirva sirva a Jesus na vida dele. Quando a gente tem em Deus a nossa motivação, porque a gente entregou para Ele, a gente faz a despeito das lutas e da reciprocidade ou não reciprocidade. Senhor, eu estou num lugar em que todo mundo é corrupto, mas eu sirvo ao Senhor nesse lugar.
Senhor, eu estou num lugar em que todo mundo leva vantagem e mente para o chefe e passa a perna no outro. Todo mundo, as relações não são dignas aqui, ninguém é respeitado, ninguém é respeitável. Mas, Senhor, a vida é um dom e é santa. E eu sirvo ao Senhor e eu não vou seguir no trilho do pecado, por amor a Ti. Por amor a Ti, eu vou assumir uma postura diferente, porque eu sirvo ao Senhor, eu entreguei isso aqui para Ti. É um senso de diligência, eu não vou fazer disso minha razão para viver, é um senso de adoração, eu não quero que isso me dê sentido para a vida, embora é uma bênção ver o que Deus dá, é bonito se alegrar nas bênçãos do Senhor. Então hoje, aquilo que Deus quer te dar e que não chegou o tempo, deixe Deus trabalhar o seu coração na entrega. Senhor, quando eu receber, eu não vou colocar isso num lugar que não deve estar. Mas eu quero me preparar para receber o que o Senhor vai dar. E o que é teu, eu já te entrego. É muito bonito. Vamos ler só o versículo 11 e o 28 para a gente encerrar. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E o 28. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. Que todas as bênçãos que Deus te der, a gente possa dizer isso: eu entrego ao Senhor, e isso vai ser dedicado ao Senhor. Eu queria que a gente olhasse hoje para as bênçãos que Deus te deu. E eu queria que a gente já olhasse os testemunhos e a gente pudesse dizer: Deus, eu quero reafirmar com o Senhor, é teu. Talvez no ponto hoje, de uma coisa que você já recebeu, você fala: isso aqui já foi uma bênção, hoje não é mais. Mas Deus não precisa te dar algo novo. Ele pode soprar avivamento no teu coração, para que você ressignifique isso: casamento, o trabalho, a carreira, os bens, a mordomia do corpo. Todas essas coisas, tendo Deus como motivo, é teu. Se você está aqui aguardando no Senhor e acha que Deus, eu estou querendo demais isso, e eu já estou querendo isso mais do que o Senhor, que você ore honestamente: me ajude a entregar, eu sei que o Senhor vai dar, mas eu não quero receber e colocar no lugar errado. O Senhor deu e é para ti. E se você está aqui hoje dizendo: Deus, eu não aguento mais a Penina me irritando, eu não aguento mais, isso está ferindo o meu coração, ver a minha fraqueza sendo motivo de zombaria, sem reverência nenhuma. Oh Deus, eu não aguento mais o meu quebrantamento ser zombado, não é de mim, mas é da palavra. Eu não aguento mais ver o evangelho sendo escarnecido ou questionado por um não cumprimento ainda de algo que eu sei que o Senhor vai fazer. Você pode orar um salmo imprecatório. Salmo imprecatório é aquele salmo que o cara está irado e diz: Deus, mata aquela pessoa. Você pode orar, porque Deus não vai fazer isso, mas você fala para ele sem reserva. Isso é culto, irmãos. Rasgar o coração com a ira que você está aí dentro, com a raiva, e dizer: eu estou sentindo raiva, mas eu não quero praticar, porque eu sei que Deus é santo, mas eu vim rasgar um coração irado diante dele. Mas sobretudo, Deus, me dá a experiência da delícia na tua presença. Hoje Deus pode fazer isso. E hoje é o dia para a gente buscar deleite na presença de Deus. Quando você está em algo sendo provocado, quando você está sendo zombado, quando você vê falta de temor com as coisas de Deus, que para você são muito caras. Hoje é o dia da gente dizer: Deus, eu não quero me privar da tua presença. Eu não quero que essas lutas, essas vozes me perturbem de saber esperar com o coração derramado diante do Senhor. Vamos orar a Deus? Vamos falar com Ele. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração diante dEle. Fala para Ele que está aí dentro. Que a gente cumpra a palavra.
Espírito de Deus está aqui, irmãos, para agir de dentro para fora e para derramar vigor espiritual para a sua igreja. Senhor, nós estamos diante da tua presença. E nós, Senhor Deus, neste dia de preparação para o Natal, nós estamos aqui rasgando o nosso coração, Deus de amor. Mas como Ana, Senhor, nós viemos aqui rasgar o nosso coração diante do Senhor em meio, Deus, a vozes que nos desestabilizam, Senhor. Vozes que irritam, Senhor. Atitudes humanas, Senhor Deus, que podem muitas vezes nos fazer, Senhor Deus, perder o caminho do altar. Oh Deus, quando nós estamos rasgando o nosso coração diante do Senhor, a falta de sensibilidade ou reciprocidade nos assustam e nos paralisam, Senhor. Mas nesta manhã nós pedimos, ajuda-nos a esperar de uma maneira santa, correta, em culto, em adoração, em vigor espiritual. Olha para os corações que estão aqui nesta manhã, Senhor Deus, a começar do meu e todos nós queremos não perder o alvo na promessa. Nós queremos esperar no Senhor até que o Senhor venha. Ajuda-nos, ó Deus, a não sucumbir aos atalhos, Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não fazer as coisas na nossa força, mas que a gente espere a mão soberana do Senhor, trazer a existência no tempo e do jeito certo, Senhor. Ó Deus, fortalece os corações frágeis, Senhor. Sustenta, Senhor Deus, aquele que está à beira de desistir da espera, Senhor. E traz alívio para o cansado, traz vigor espiritual para a tua igreja nesta manhã. Traz vigor, Senhor Deus, espiritual nos casamentos, na educação dos filhos, na vida do solteiro, na vida, Senhor Deus, daquele que está em preparação para o mercado de trabalho, na vida daquele que sente a necessidade de uma mudança no mercado de trabalho, ó Deus, nas necessidades do ministério, ó Deus, no exercício dos dons, Senhor Deus, no exercício, ó Deus, das atividades cotidianas, em casa, ó Deus, no condomínio, no deslocamento, no trabalho, ó Deus, na mordomia do corpo, Senhor Deus, fortalece as mãos cansadas, Senhor Deus, no poder do Teu Espírito, Senhor. Renova as nossas convicções no Evangelho, para que a gente semeie a palavra na nossa vida, Senhor Deus, e a gente não cesse de ouvir a Tua voz, Senhor Deus, porque ela é sanidade para o nosso coração em meio à ansiedade, à aflição, o choro, Senhor Deus, desenfreado, ó Deus, a alma, Senhor Deus, amarga, ó Deus, a amargura do nosso espírito, Senhor Deus. Nós rasgamos tudo isso diante do Senhor e pedimos, vem e visita-nos, Senhor, com o Teu toque. Vem, Senhor Deus, e visita, Senhor, a Tua igreja, Senhor Deus, ó Deus, com esse toque gracioso, doce, manso e forte ao mesmo tempo, Senhor Deus, que nos traz descanso, que nos traz, Senhor Deus, um vigor do céu, que nos traz uma alegria celestial, Senhor Deus, no momento de sequidão, Senhor Deus, à nossa volta. Ó Deus, nós o que queremos, o que nós precisamos é desse derramamento da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não colocar o nosso coração na bênção, mas a esperá-la com honra, esperá-la com amor, com desejo, mas, Senhor Deus, sabendo o lugar dela no Teu plano. Sabendo o lugar, Senhor Deus, dessa promessa, nesse cenário, Senhor Deus, da Tua soberania. E na dinâmica da adoração ao Senhor sobre todas as coisas. O amor ao Senhor sobre todas as coisas. Treina o nosso coração nisso, em Te amar sobre todas as coisas.
Educa, Senhor, o nosso coração na espera. E que nesse tempo de espera seja um tempo de experiências com o Senhor. Seja um tempo de deleite na Tua presença. Seja um tempo, Senhor Deus, de coração rasgado diante do Senhor. Seja um tempo, Senhor Deus, de escuta aperfeiçoada, de sensibilidade à Tua santidade, de sensibilidade à Tua voz, de desejo pela Tua presença, de desejo pela comunhão, desejo pela comunhão com o Senhor e com o Teu povo. Ó Deus, um desejo e uma experiência de avivamento, Senhor Deus, de renovação das convicções, de ver, Senhor, o Senhor tratar as feridas da alma, Senhor. Faz isso no nosso meio, na nossa vida. Nós clamamos, ó Deus, e pedimos que no romper de 2025, a gente, ó Deus, possa provar essa experiência cada vez mais de deleite na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 O tema, irmãos, do nosso ensino bíblico neste ano foi corandeu, a vida vivida diante de Deus, porque tudo é culto. A espera precisa ser culto. Se a tua espera não está convergindo para o culto, culto aqui é adoração, é serviço a Deus. O Espírito de Deus quer trazer esse ajuste. E Ele está comprometido com isso. Ele está comprometido com isso. É fazer valer a palavra na vida. Amém? Graças a Deus.